Então, continuando o que o irmão Brana tem nos ensinado, nas Escrituras, e ele diz assim, no parágrafo 265 desta mesma mensagem: não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso aqui é um ponto muito importante e tremendo. O irmão Brana diz assim: você observou aquela palavra usada outra vez? Nós já usamos ela nesta manhã. Juízo eterno. Quando Deus fala uma vez, é eterno. Isto não pode ser mudado nem um pouquinho. Então o juízo é eterno. Ele sempre é o juiz. E não importa em que geração estamos vivendo. Uma geração viverá, todos nós viveremos, e é para sempre. Ou seja, por qual tempo é isto e aquilo. Mas o juízo de Deus permanece eterno. Ele tem que permanecer, porque ele falou a palavra. Quando Deus fala uma palavra, ela tem que ser eterna, e isto é certo. Compreenderam? Então é aí que nós nos encontramos. Quando Deus fala uma palavra, ela é eterna, é para sempre. As ordenanças de Deus não mudam. Deus não abre exceção para mim, para você, nem para ninguém. Quão bom você seja, ou tente ser, ou eu tente ser também. Deus não abrirá exceção. A palavra dele é eterna. O que quer dizer? O que ele disse para o povo lá no passado, sobre as bases da palavra dele, que o povo tinha que viver sobre a base da palavra de Deus, para nós é a mesma coisa, porque Deus não disse outra coisa. Ele disse uma vez só. Então nós temos que viver da mesma maneira que os santos do passado viveram também. O juízo de Deus é eterno, é para sempre. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Amém? Seremos julgados pela palavra de Deus, porque o juízo dele é eterno, a palavra dele não muda e jamais mudará. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não hão de passar, disse Deus. E continuamos dizendo o que o profeta diz aqui, no parágrafo 267. Então agora vamos ler isso no grego para você, e ouçam isso com bastante atenção. E que diz assim no grego: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, o resgatado, devemos seguir em direção à perfeição, sem lançar de novo o fundamento de reformas das obras que causam morte. Brana diz aqui, que aquela palavra que Paulo diz no grego, o correto é isso aqui: obras que causam morte. As obras que o homem faz causam morte. Por que causam morte? Olha, como que posso entender isso? Causam morte, o que quer dizer isso? Morte espiritual. As pessoas estão morrendo espiritualmente porque não estão prosseguindo, não estão se aprofundando no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. As pessoas não estão preocupadas em querer saber o que deve fazer, como viver a palavra de Deus. O que fazer para subir no arrebatamento? O que eu tenho que vencer? Ué, a promessa não é para os vencedores? Vencer o quê? O que nós estamos fazendo para vencer? Nós estamos lutando contra o quê? Contra quem? De que maneira? Ué, como que é viver uma vida de santidade? O que é viver uma vida de santificação? As pessoas não estão preocupadas em saber essas coisas. Ué, o cristão tem que viver uma vida de santificação. Agora a pessoa que deseja ir para o arrebatamento, ele vai se preocupar: meu Deus, como que é viver uma vida de santificação? Eu tenho que viver uma vida de santificação. Eu tenho que santificar minha vida. De que maneira? Nós temos que procurar a revelação dessas coisas. Essas coisas têm que ser reveladas para você. É palavra de Deus. Deus tem que revelar isso em teu coração. E vamos prosseguir aqui, o que o irmão Brana nos ensina aqui. Então veja bem, são obras que causam morte.
Este léxico não é absolutamente nenhuma interpretação de forma alguma, diz o profeta. É simplesmente a palavra grega pela qual o inglês diz: obras que causam morte, morte espiritual. Por quê? As pessoas ficam paradas nos rudimentos, ficam paradas naquilo que ela é capaz de fazer, preocupada com aquilo e não prossegue à perfeição. Então morre espiritualmente, fica ali, um crente seco, esturricado, grudado em rudimentos, no princípio somente, e não prossegue. É o que vai acontecer com muitas virginécias. Por quê? Lembra da passagem das 10 virgens? 5 prudentes e as 5 loucas? As prudentes prosseguiram para encher o azeite. As loucas ficou ali, não prosseguiu. O que aconteceu? Qual foi o fim das 5 loucas? Pranto e ranger de dentes. As virgens prudentes de hoje, o que elas estão fazendo? Buscando receber o Espírito Santo. E como receber o Espírito Santo? As 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Mas pode você receber o Espírito Santo sem passar pelos outros 2 processos? De jeito nenhum, nunca. Deus não fará isso, jamais. Vamos prosseguir aqui. E o irmão Branham continua dizendo então: agora, se você coloca isso em sua mente, isso que ele está falando aqui, que as formas de reformas causam morte, Paulo disse: deixando os rudimentos, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, formas de reformas causando morte. Eram as palavras corretas, era isso que Paulo disse. Isto é realmente o que Paulo escreveu, vem? O que ele está tentando fazer? Agora, todas essas coisas como batismos, batismo para trás, um para frente, outro no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, outro no nome de Jesus Cristo, um deste modo, um daquela maneira, todas estas coisinhas diferentes do batismo. Sobre a imposição das mãos, um diz: ó, bendito seja o Senhor Deus, eu tenho o dom da imposição das mãos, aleluia. Você pode obter isso desta maneira, colocando tudo aquilo de um lado, diz Paulo, coloque de lado, porque são obras mortas, essas reformas, reformando, vem. Ele está falando de outra classe agora. Ele disse: afastemos daquilo e prossigamos a perfeição. Você entendeu isto? Diz o profeta. Você entendeu isto? Nós que pensávamos que simplesmente, porque nós vamos para a igreja, aquele espírito de santidade, participamos da Santa Ceia, somos batizados em nome de Jesus, ou falamos: eu creio na mensagem do profeta, eu creio no irmão Branham como mensageiro enviado para essa era. Você pode falar, qualquer um tem direito de falar. Até papagaio fala. Papagaio ele fala, você vai falando, ele repete. Às vezes nós falamos muitas coisas da palavra de Deus, repetindo o que outros falou. Porque o pastor falou, porque leu a mensagem do irmão Branham, ouviu o irmão Branham falar, porque na Bíblia está lá escrito, então fala. Então às vezes nós fala por falar. Mas só que aquilo ainda não está lá dentro do nosso coração. A verdadeira palavra não desceu lá dentro ainda, só está aqui na mente. Só está aqui no pensamento, em nosso raciocínio aqui, ó. Mas só que ela não desceu para o coração. Ela não foi germinada ainda, não teve, a vida não está lá dentro. Está entendendo? É isso que nós temos que compreender. A vida tem que estar lá dentro do nosso coração. E o irmão Branham dizia: a igreja permanece hesitando nestas coisas. Isto é o que eles estavam tentando fazer. A igreja hebraica, primitiva, estava tentando dizer: ó, eu fui batizado por imersão, eu tenho isto, e todas essas coisas. E ele disse, Paulo disse: coloque tudo aquilo de um lado, deixa isso para trás.
Mas agora ele disse que, o irmão Brana disse, mas ele disse que não deveríamos fazer isto? De forma alguma. Ouçam bem, diz o profeta. Agora ouçam o que ele disse sobre aquilo. E isto faremos, Deus o permitir. E o original diz a mesma coisa. E isto faremos se Deus permitir. E isto faremos se Deus permitir. Vamos continuar batizando. Vamos continuar colocando as mãos sobre os enfermos para que eles possam ser curados. É mandamento de Deus. Vê? Temos que fazer esta coisa porque é a palavra de Deus. Os pastores, os pregadores têm que continuar colocando as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, porque é mandamento do Senhor, é a palavra de Deus. E a pessoa, através da fé, ela é curada. Não é por causa do poder do pastor, do poder do pregador, porque ninguém tem poder para curar ninguém, não. Você tem que ter fé. Eu tenho que ter fé para receber a minha cura, a minha bênção. Se eu não tiver fé para isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu não vou agradar aquele que pode me curar. Como ele vai me curar? Às vezes Deus cura uma pessoa ou outra para manifestar a glória dele. Porque ele é curador. Mas ele não precisa simplesmente te curar, simplesmente por curar, se você não tem fé nele, para provar que ele é curador. Ele continua sendo curador da mesma maneira. Está entendendo? Você pode não ter fé para receber sua cura, não ter fé nele. Outro já tem e recebe. Ele está curando. Ele continuará curando. Mesmo você crendo ou não. Você tendo fé ou não. Isso não diminuirá a Deus. Ele continua sendo Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então veja. O irmão Brana diz. Então, continuaremos fazendo essa coisa. Batismo, imposição de mãos e coisas. Mas isto não é perfeito. Esta é simplesmente reforma carnal. É aí onde as igrejas vivem hoje. É naquela reforma carnal. Um deles diz, a água, a palavra batismo significa isto. E isto significa aquilo. E eles estabelecem organizações. E um é por aspersão, outro por derramar, outro batiza com a face voltada para trás, outro para frente. E todas essas coisas. Outros colocam a mão sobre os enfermos, e outros fazem apóstolos, outros fazem profetas, e assim por diante, através da imposição de mãos, e pregando a ressurreição dos mortos. Vê? O que está certo. E a deidade suprema de Cristo, tudo bem. Mas ele disse, tudo isto são reformas carnais, formais. Estamos simplesmente reformando. Agora vamos prosseguir em frente até a perfeição. Você consegue ver o quadro, diz o profeta? Você consegue ver o quadro? O homem pode fazer muita coisa. Ele pode fazer. Fabrica pastor para tantas quantas ele quiser. Mas só que o verdadeiro pastor é escolhido por Deus. Ele nasce com aquele sacerdócio nele de pastor. O homem pode colocar a mão sobre muitas pessoas aí que quer pregar aí e fazer pregador tanto quanto ele quiser. Não, o fulano lá consagrou ele a presbítero, a fulano de tal, a cicrano de tal. Mas e Deus? Será que Deus colocou a mão naquele lá, naquele outro lá? Então você está entendendo? O homem ele pode fazer o tanto que ele quiser. Mas a vivificação venha do Espírito Santo de Deus. Deus vivifica aquilo. Deus unge aquele homem. Deus predestina aquele homem. E aí está a diferença. Vocês estão entendendo? Então o irmão Brana continua dizendo. Então observe, aqui está onde chega a parte profunda agora. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez
renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Agora eu sei o que vocês legalistas têm em suas mentes neste instante. Mas você está errado, vem? Correto? Eu me firmo nisso. E a Bíblia confirma isto. Que se Deus alguma vez salvou um homem, ele está salvo por todo o tempo, até a eternidade. E você não pode fazer isto e dizer nada mais a isto. Ei, glória a Deus! É impossível! É impossível um eleito se perder. É impossível um eleito retroceder. É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo dentro dele, virar as costas para as coisas de Deus e comer carniça no mundo. É impossível. É impossível você receber o Espírito Santo e continuar pisando no sangue de Deus. É impossível você receber o Espírito Santo e continuar pecando. É impossível você receber o Espírito Santo e pecar. A Bíblia diz que um homem, uma mulher, um filho de Deus, aquele que nasce de novo, não comete mais pecado. Porque a semente de Deus está nele. É impossível. Por quê? O desejo do mundo desaparece. Aquela natureza não existe mais. Quando você recebe o Espírito Santo, é sinal que Deus aceitou você. Aceitou o teu sacrifício. Aceitou a tua adoração. Então Ele te selou com o Espírito Santo. Nunca mais você cairá. Nunca mais você cometerá pecados. Mombrana diz, um eleito ele pode cometer enganos, mas não pecado, porque o pecado ainda é um desejo que está ali dentro de você. Agora, se aquela natureza pecaminosa morreu, então está morta, não existe mais. Entendeu? Compreendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa escrever isso na tábua do teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.